Além da cúpula do trovão, 2 vintages entram, 1 vintage sai. Calma, calma, a gente não vai falar sobre filme aqui não, a gente continua falando sobre vintage. E hoje o que a gente tem aqui, 2 pré-amplificadores da marca Polivox, top de linha de época, de uma série bem difícil de encontrar, linha G. Então a gente tem o CM5000 e o CM5000 da linha G. 2 vintages entram e 1 vintage sai. Bom, então, para você que não conhece essa série que eu faço aqui no meu canal, a gente vai fazer um comparativo tanto do estado de conservação como detalhes da vida que esses equipamentos tiveram, um comparativo. E aí, como o nome do filme e o tema do filme lá diz, né, a cúpula do trovão, 2 homens entram, 1 homem sai. Aqui no caso são 2 vintages entram e 1 sai. Porque sim, um deles eu vou pôr à venda ou já pus à venda. Se um deles já estiver à venda, vai estar aqui na descrição. Se ele estiver disponível ainda, você vai encontrar o vídeo dele aqui, você vai assistir ele funcionando e tudo mais. E também vai ter lá uma indicação do link para o anúncio dele. Se ele ainda estiver à venda, né? Pode ser que já tenha sido vendido, tá? Aí depende da ordem dos vídeos. Mas no Cúpula do Trovão, como eu disse, 2 vintages entram, 1 sai. A gente vai olhar todos os detalhes dele aqui. Eu vou decidir aqui agora qual deles eu vou pôr à venda. Sim, são 2 equipamentos da minha coleção. Na verdade é um par, né? Eu tenho um CM e um PM, um CM e um PM. O PM também já pus à venda. Vou deixar aqui na descrição o vídeo lá. Se ele ainda estiver ativo, você vai poder comprar. Se você, eu queria comprar e perdi, não está mais ativo, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando colocar alguma coisa à venda, quando eu fizer um Cúpula do Trovão, quando eu fizer um demonstrativo de algum equipamento, conhecendo, curiosidades, que mais? Equipamentos versus equipamento, modelos diferentes, manutenção, lives batendo papo. Tem interesse? Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, principalmente de áudio, mas podemos conversar sobre outras coisas também. Então inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece, para ajudar, de dar o like no vídeo, ok? Então vamos lá, vamos olhar aqui os detalhes, porque sim, são equipamentos com 40 anos de idade e essa versão G ele tem muitos detalhes. E esses equipamentos, como eles, além de ser usados residencialmente, eles eram utilizados também profissionalmente, então são equipamentos que às vezes você encontra com detalhes que quando você vai usar residencialmente são chatos, né? E também da vida útil, né? Você já percebe aqui uma grande diferença, né? Então são equipamentos que às vezes, por mais que eles tenham vivido juntos, digamos, o pré com o seu power, né, eles acabam com o tempo envelhecendo de maneiras diferentes e um fica mais escuro, outro fica mais claro, é bem complicado. Lembrando, né, que essa geração de equipamentos, a Polivox, eram equipamentos meio que artesanais, né? Não existia um padrão como é hoje, feito tudo industrializado e tudo mais padronizado. Era meio que artesanal. E tudo isso a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então é isso, só lembrando, né? Existe a linha G, que é essa linha grafite que você está vendo aí, né? Não existe grafite com botão branco, com botão redondo da Polivox, com botão redondo da Gradiente, não. Esses 2 equipamentos aqui eles estão na configuração original, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui. Lembrando, vocês não vão ver eles atuando. Quer ver ele atuando? Tem vídeo já na descrição, tem vídeos de eu fazendo manutenção, tem vários vídeos desses equipamentos nessa cor aqui na descrição para você assistir, tá? Então você não vai ver ele atuando, a gente vai mais olhar aqui o estado de conservação. Então vamos lá, como eu disse, a linha G ela é meio complicada, tá? Uma tendência maior dela é ela perder a serigrafia. O que é uma serigrafia? É o que está escrito aqui em cima dele, ó, né? Então a gente tem aqui a Stereo Control Center CM5000, já percebe que está saindo o CM5000, e aqui em cima a gente já nem tem mais o CM5000. Provavelmente aqui também, ó, a gente tem aqui atenuador, tal, volume atenuador, aqui também saiu. Será que aqui saiu mesmo? Eu acho que não, tá? Eu acho que o que acontece? Hoje em dia esses equipamentos acabam caindo na mão das pessoas e para elas iludirem, às vezes, elas acabam
fazendo algumas coisas que particularmente eu não gosto muito, que é o que? Então aqui ó, você tem Stereo Control e o CM está meio apagado, aqui está meio apagado. Aí para a pessoa vender um equipamento desse, ela acaba, às vezes a pessoa nem conhece, não sabe que tem alguma coisa escrita ali, ela prefere tirar tudo. E eu acho que foi isso que aconteceu aqui. A pessoa tirou toda a serigrafia, mesmo falhando, né? A serigrafia estava falhada e ela acabou tirando a serigrafia para quem fosse comprar o equipamento olhasse e falasse, nossa, não tem nada ali. Mas tem sim, e aqui nesse canal você vai saber que existe esse tipo de serigrafia, vai conhecer esse tipo de serigrafia e não vai ser iludido por vendedor que comete essa, digamos assim, gafe de tirar a serigrafia só porque está apagada. E acontece muito, tá? Então vamos lá. CM5000, vocês já conhecem, vídeos na descrição. Aqui nós já temos o primeiro detalhe, que é o que? Diferença na tonalidade. Então aqui você pode perceber que esse grafite ele está um pouco mais claro do que esse. E não só isso, tá? Esse equipamento aqui é um equipamento bem, digamos assim, exclusivo, porque todos os equipamentos verde, né, G, da linha G, grafite, que eu já peguei, e são vários, é difícil de encontrar eles com esse tipo de escovação aqui, ó. Essa escovação ela é mais antiga, ó. Não sei se você consegue ver que ela é mais aberta. Deixa eu ver se consigo mudar. Então você vai perceber que ela é um pouco mais aberta. Quer dizer o que? A lixa, né, da escovação desse alumínio aqui foi feita de uma maneira diferente. Aqui ela é menor, ó. A escovação é menor, o vinco aí da escovação é menor, tá? Então ele parece ser até mais brilhoso, ó lá, ó, do que o de baixo, né? Por causa justamente desse vinco. Então são diferença na construção do equipamento. Não é equipamento restaurado, tá? Ele tem uma parte restaurada aqui, mas eu já vou comentar. Então ele tem diferença sim, tanto na tonalidade, né, quanto na escovação. A tonalidade vai depender muito do sol que ele pegou. Né? Então às vezes pega um sol um pouco maior, um pouco mais, um pouco menos. Aqui o botão está menos desbotado, aqui ele já está um pouco mais desbotado, tá? Então isso vai depender muito da vida útil dele. A escovação não, a escovação provavelmente foi a construção dele que foi diferente, tá? Então, primeiro passo, tem diferença na cor. Né, na cor. E, mas o que tem a ver a cor? Não tem nada a ver, não vai mudar nada, tal. Se eu tiver o power dele aqui, só que esse é o problema, né? Como eu disse, cada painel envelhece de uma maneira diferente. Então, às vezes tem um power que viveu a vida inteira com esse equipamento e não tá nessa cor aqui, tá nessa. Então, um dos pontos que eu utilizei para saber qual ia embora é justamente ele combinar com o power, né, com o amplificador que eu vou ficar, tá? Eu particularmente acho esse verde aqui e esse escovado mais bonito do que o de baixo. Mas infelizmente aqui o de baixo combina mais com o amplificador que eu vou ficar, tá? Não adianta nada eu ter um amplificador nessa cor e deixar esse pré diferente. Então é um dos motivos de um ter ido embora ou não, certo? Um ter colocado uma venda ou não. Outra coisa, a serigrafia, óbvio, aqui a gente tem falhas, né? Aqui a gente tem uma serigrafia um pouco mais completa, mas apagada, como eu disse aí, tá? Outro problema desses equipamentos, como eu disse, eles eram usados profissionalmente, são a famosa marca de alça, né? Marca de alça é o que? Essas marcas aqui, ó, né? Você pode ver que tem um círculo aqui, aqui tem uma pegadinha embaixo, ó, aqui, ó, provavelmente tá vendo essa marca aqui, ó, alguma coisa que o cara enfiou aqui para poder botar o parafuso e marcou aqui, ó, que feio que tá isso aqui, né? Então aqui você tem essas marcas de alça. O de cima, como disse, ele tem até aqui, ó, uma serigrafia até um pouco melhor do que o de baixo, que está mais apagado, mas o de cima tem marcas mais graves, ó, bem mais graves de alça, ó. Quer dizer o que? A pessoa, né? Vamos lá, lembrando, né? Isso aqui, além de eles ter sido usado profissionalmente, a pessoa comprava para usar mesmo profissionalmente, também passou pelo famoso limbo, que eu sempre falo aqui, né? Equipamentos que que eu quero com um pré-amplificador desse tamanho, né, com VU e tudo mais. Hoje você usa um pré-amplificador menor, profissionalmente dizendo que ocupa menos espaço, que ocupa menos peso. Então as pessoas acabam dispensando isso aí e trocando por mesa de som ou mixer já com pré-amplificador. E aí esses equipamentos foram para o limbo. E aí o que acontece? A pessoa nem se importava em meter uma arruela aqui e marcar todo o painel. Né? Hoje isso aqui a gente, putz, dá uma dó do caramba, né? Mas nessa época, tanto às vezes até mesmo no começo da vida dele, como também no tal do limbo, ele acabou passando por esse constrangimento aí de ter sido marcado as alças, tanto desse lado como desse lado. Então o de baixo tem menos marcas de rack, certo? Que mais? Outro ponto.
alças, né? As alças desse equipamento aqui são originais. Você vai ver que ela é anodizada, mas mesmo ela sendo anodizada, ela tem manchas, ó. Manchas. Isso aqui, ó, você passando a mão, você percebe que é anodizado, tá? É uma película aí, como se fosse uma roda diamantada, a gente chamava antigamente, né? Roda diamantada. Então, ele tem esse anodizado. As de cima, eu mesmo fiz o retoque. Como assim retoque? Elas estavam bem claras, mais claras do que essa, destoando com o painel. O que eu fiz? Eu fiz uma pintura PU não, poliéster, certo? Aqui nessa alça eu fiz uma pintura poliéster, tá? E para igualar, ou para tentar copiar, ou para tentar... Não é restauração, isso aqui é uma reforma, né? Porque se fosse restauração, teria que ter sido anodizado como é original. Então, para igualar aqui a tonalidade do painel e tudo mais, foi colocado um verniz verniz PU, e foi fosqueado esse verniz, tá? Porque se eu colocasse o verniz aqui automotivo, isso aqui ia ficar uma maçã do amor, como a gente chama. E para ele ficar um pouco fosco assim, então foi colocado um fosqueador aí, tá? Então ficou bom de longe, só se você põe uma do lado da outra, você percebe que, pelo tato, né, você percebe que isso aqui é anodizado e esse aqui, né, é pintada, mas na minha opinião ficou bom. Então, esse é um outro detalhe, as alças, né? Ó, essa aqui tá bem mais clara, já tá começando a queimar, né? O anodizado aqui dessa alça, tá? Mas ela combina mais com o meu power lá. Que mais? Os botões são todos originais e todos eles na cor original. Toma cuidado com o equipamento que você vai comprar aí, que as pessoas, não, impecável com botão branco. Isso aqui não vem com botão branco. O botão dele é verde também, ó. Se eu colocar um prata aqui do lado, ó, deixa eu botar aqui, ó. Tem uma curiosidade aqui, ó, né? Então se eu pego um anodizado prata, ó lá, é diferente, tá? Não parece, quando você olha assim, não parece, mas ele é sim diferente, tá? Então esse aqui é um anodizado prata, cromo, né? E esse aqui é um anodizado grafite. Tanto os botões giratórios, como o botão de volume, como os de push aqui, ó. Todos eles são na cor grafite, tá? Não invente de botar prata aqui. Se você vê um prata é porque já foi cabritado, digamos assim, tá? Bom, aqui a gente tem essa parte que é sensível também, da serigrafia do atenuador aqui do volume, né? E aqui os dois estão perfeitos. Esse aqui tá um pouco mais apagado, mas isso aqui é por causa do tempo mesmo, ó. Esse aqui tá perfeito também. Como disse, os botões perfeitos. Ah, os VUs, né? Os VUs da linha G, é muito difícil de você encontrar eles com o famoso vermelhinho apagado. Bem difícil de encontrar. Porque esse aqui são os últimos equipamentos que a Polivox fez, né? Não digo os últimos, né? Mas isso aqui, eles vieram junto com os últimos, né? Então, digamos que a Polivox tenha fabricado 76, 67, 78, os primeiros, o caixa verde. Isso aqui só veio, a linha G, que só foi oferecida em 81, 82. Né? Então ela é junto com os últimos. E os últimos são difíceis de você encontrar com o vermelhinho desbotado, algum tipo de pintura que era feita que não desbotava. Os primeiros da caixa verde e os primeiros dos anos 80 lá, você encontra isso aqui desbotado, tá? E aqui você vê uma diferença, ó, de acabamento. Aqui você tem os parafusos para poder travar esse acabamento dos VUs, e aqui não tem, ó, o parafuso. Mas isso aqui, todas as versões têm diferença nessa parte nessa parte do VU, correto? Então é isso, o painel tá aí, todas as chaves, aqui também foi pintada a alça, aqui não, né? Então esse aqui tá mais claro. Então por enquanto, o que está sendo vendido é esse aqui, tá? Então isso é do painel. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa para falar do painel para vocês. Ah, o painel, né? Famosa marca central. Equipamentos que tem marca, normalmente você encontra painel comido aqui, aqui e aqui. Por quê? As pessoas acabam usando o equipamento em cima, ou com o pé muito baixo, ou sem pé, e o parafuso normalmente da tampa inferior dos equipamentos é nas pontas, né? Aqui e no centro. Então quando o cara traz o equipamento aqui, raspando, o parafuso da tampa acaba comendo aqui, aqui e aqui. Esse aqui tem, mas é bem pouca coisa também. Vamos olhar atrás lá para ver quais são as diferenças? Então é isso. Virei eles aqui para poder pegar um pouco de luz, porque está bem nublado aqui hoje o dia. Vamos lá. Ah, eu esqueci de comentar, né? Por que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo? Por que eu faço e eu acho importante você assistir? As pessoas às vezes não assistem, mas por que é? Porque se você está querendo comprar um equipamento desse, e compre, porque está cada vez mais difícil encontrar esses equipamentos em estado razoável de conservação,
Então por que eu acho que é importante esse estilo, esse tipo de vídeo? Porque na hora de você adquirir um equipamento desse, você conhece, você fica conhecendo os detalhes, o que um tem, o que um não tem, normalmente quais são os problemas que você encontra ao comprar um equipamento desse, de detalhe de conservação, para não ser exatamente como eu falei no início ali do vídeo, não ser iludido, né? A pessoa acaba mascarando o equipamento e você acaba comprando sem conhecer, sem saber. E no fim, depois que você compra, alguém vai olhar e falar assim, nossa, você comprou isso aí, mas está errado, tá diferente. Tem gente que não liga. Ah, vai funcionar, é o que me importa. Mas tem gente que tem esse cuidado de comprar a peça original, com detalhes originais, né? E vou dar um exemplo, justamente aqui, ó. Às vezes você compra... Já apareceu esses equipamentos sendo anunciados e a pessoa dizendo que estava em bom estado, conservado, original e tudo mais, com esses botões que são da Gradiente anodizados em grafite, tá? Quem é membro do canal, sim, esse canal aqui tem um setor de membros, onde você paga uma certa taxa ali, e você tem vídeos exclusivos, detalhes, golpes, bastidores aqui bastidores do canal, algumas coisas que eu posto lá que não dá para postar no aberto aí, porque senão a gente acaba arrumando encrenca, porque você sabe que hoje nós estamos no mundo do mimimi, né? Então quando a gente vem e confronta alguma coisa, não, tá errado, não é assim e tal, as pessoas acham que você tá esnobando a peça da pessoa e tudo mais, é complicado. Bom, vamos lá. Então por isso que é importante esse tipo de vídeo, pra você conhecer aí quais são os detalhes. Ó, o exemplo assim, ó, tô vendendo esse equipamento aqui, esse equipamento está à venda, como disse, ou está ou já esteve à venda, e aí, se o vendedor não é igual eu, que diz, tem coisa modificada, tem problemas, você acaba comprando sem saber, tá? Então, exemplo aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui nós temos um exemplo, tá? Ah, César, funciona da mesma maneira. Mas não, eu gosto do equipamento, a gente coleciona esse tipo de equipamento. Então, o borne de aterramento aqui foi substituído. A pessoa que usava o equipamento achou melhor pôr um borne moderno do que esse borne que oxida. Tá? Esse borne aqui, o que acontece? Ele acaba oxidando, você acaba pondo o aterramento aqui, às vezes ele não dá contato. Você tem que acabar limpando e tudo mais. Então ele trocou o borne para... Então, uma coisa que eu aviso, quando eu vou pôr o equipamento desse à venda, eu falo, ó, o borne do aterramento não é original, tá? Aqui, ó, o borne do aterramento não é original, correto? O que mais que tinha aqui? Esse equipamento aqui, ele tem um detalhe, ó, que ele perdeu o acabamento, ó. Isso eu avisei lá no vídeo de venda dele, ó, ele perdeu o acabamento, tá vendo esse acabamento plástico preto que tá aqui, ó, tá? Ele perdeu esse acabamento. Funciona normal, né? Você tá vendo lá que o conector tá liso, ele só perdeu o acabamento. Teria que trocar? Sim, mas eu gosto do mais original possível. E olha só que esse aqui é mais fácil de trocar do que esse. Esse aqui tem os famosos conectores da Gradiente, né? Conector não, as travas, os rebites da Gradiente de plástico. É fácil de tirar? É, mas a chance de você quebrar por ele ser de plástico é grande. Então aqui seria mais fácil, mas eu preferi manter ele assim, ó. Tem detalhes aqui, né? Que mais? Esse aqui tem bastante sujeira, porque como eu disse, é o que vai ficar, tá? Então aqui o fusível igual, basicamente a mesma coisa. Aqui a gente percebe que ele está mais bonitão, né? Claro, foi limpo, né? E tudo igual, os conectores aí. O cabo de força, deixa eu ver aqui, ó. São de séries diferentes o cabo de força. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu confirmar. Séries diferentes. O de baixo é escrito Polivox, tá sujo. E o de cima tem esse cabo de primeira geração aí. Inclusive ele está bem ressecado, mas eu avisei lá no vídeo de venda dele que ele estava ressecado. É original, mas está bem ressecado, você tem que tomar muito cuidado, né? Então... se quiser trocar daí, fica por sua conta, beleza? Então essa é a parte traseira, acho que tem mais alguma coisa para falar? Não. Então você está vendo aí diferenças da parte traseira do CM5000, tá? Detalhe, uma coisa aqui, não existe, na teoria, né, pelo que a gente sabe e tudo mais, não existe CM5000 e nem PM5000 caixa verde. Caixa verde é a primeira versão desses equipamentos, vou deixar aqui na descrição vídeos sobre a caixa verde. Isso aqui é pintado de verde mangueira. Na minha opinião, pelo que eu conheço, não existe PM nem CM grafite com fundo verde. Porque o fundo verde só saiu nos primeiros meses da primeira versão dos PM5000, onde não existia a linha G ainda para venda, tá? Então é isso aí, vamos tentar olhar mais coisas, mais detalhes dos equipamentos. Bom, vou mostrar aqui um pouco a tampa. Tem riscos, né? Infelizmente 40 anos, às vezes passa, aqui ó, amassados,
né? Passa pela mão das pessoas que não tomam cuidado. Mas esse tipo de risco que tá, esse aqui é risco, ó. Só que alguma coisa correu aqui, ó, né? E riscou, tá vendo aqui, ó. Mas esses nos cantos aqui, normalmente é no rack, né? Às vezes a pessoa enfia lá o troço no rack e daí acaba pegando nas laterais. Exemplo aqui, né? A gente percebe que é descascado mesmo, ó. O de pé que correu aqui, né? Nas laterais, ó. Perceba o meio, tá bonito. Mas onde provavelmente tinha um pé ou um parafuso meio que exposto, marcou, né? Mas é com pintura original, tá? Isso aqui é pintura original, selo original aqui, de alumínio, selo de alumínio, e com pintura deitada, caramujinho. Pintura deitada com caramujinho. Primeira versão é pintura de pé sem caramujinho, tá? Então, basicamente, a tampa, esse aqui a gente percebe que é um grafite mais escuro, esse aqui é um grafite mais claro, mas ambas com pintura original. Vamos olhar o fundo. Bom, os fundos aqui, ele tem essa cor meio que dourada, pés originais. Os pés originais são esses do CM5000, uma peça de plástico com pé de borracha interno, peça de plástico, pé de borracha, ó, tá meio comido, né, porque vai arrastando e tudo mais. Os parafusos são dourados também. Aqui é a mesma coisa, ó, parafuso dourado, pé de plástico, borracha. Ó, esses pés aqui estão mais inteiros do que esses aqui, hein? Dá até dar uma vontade de trocar aqui, porque esse é o que vai ficar. E olha só a curiosidade, ó, a gente tem os selos aqui da Polivox, tá? Esse selo, o selo da numeração, e aqui também a gente tem um selo, mas aqui a gente tem um selo, ó, que tá caindo, eu preciso colar ele para não perder a referência, que justamente aquilo que eu acabei de dizer, os Polivox são os últimos que foram fabricados. Por quê? Você tem aqui o famoso selo, ó, Polivox da Amazônia SA. E tem aqui um endereço. Aí, para os mais sabidos, né? Eu acho que a Polivox nunca fabricou equipamento nesse endereço. Como que funcionava? Isso é uma teoria minha, um parênteses aqui no vídeo. Que como existia um certo benefício para quem montava a fábrica na Amazônia, certo? Em Manaus, né? Tinha isenção de impostos, um monte de coisa aí, né? O governo militar, digamos assim, da época, dava incentivo para as pessoas que mudavam lá para a Amazônia para incentivar lá o comércio. Vocês sabem toda a história aí, não preciso ficar falando. Mas eu acho que a Polivox nunca fabricou equipamento lá, não. Ela simplesmente mantinha um endereço lá para dizer que era fabricado lá, mas continuava sendo fabricado aonde esses aqui eram fabricados, né? É uma teoria minha. Isso aí, para quem conhece, para quem sabe, pode nos dizer com mais propriedade aí, deixa nos comentários. Mas esse aqui é curioso, tem PM5000 que também tem esse selo aqui, e eu preciso recolar ele aqui para não perder a referência. Quer saber o endereço? Quem sabe você mora em Manaus e não vai lá e tem quem sabe tem um galpão abandonado lá com um monte de caixa escrito System 5000. O que você acha? Pode ser, hein? Avenida Buriti, número 3000, Distrito Industrial do Suframa, Manaus, Amazônia. Então é isso aí, que o fundo deles é assim. Vamos olhar por dentro. Então é isso, a gente abriu eles aqui, ó. Os parafusos originais são esses assim, ó. Bem grossão mesmo, mas tem uma arruela. Esse aqui, infelizmente, tá sem as arruelas, tá? Então vamos lá. Interno, né? Mais ou menos, eu não vou falar o conheça, não sei se eu já fiz o conheça o CM5000, devo fazer em breve, não sei, que é um equipamento bem comum, mas quais são as diferenças aqui? A gente tem diferença no material que era feito, ó. Esse aqui já era um acabamento prata, e aqui a gente tem o famoso douradão, igual o fundo lá, ó. Igual o fundo. Aqui, por incrível que pareça, tá diferente, ó. E justamente por estar assim, pegou oxidação, ó, né? Eu tenho vontade de trocar essa tampinha aqui, mas como vocês sabem, eu não faço isso. Aqui, ó, o eixo aqui é mais bem feitinho, ó, tá? Aqui o eixo tá meio torto, aqui estranho, né? Bom, esse aqui é o equipamento que vai ficar comigo aqui, tá? Os capacitores, tudo original, né? Não foi trocado nada, recap. Se você gosta de um recap, olha aqui, ó, é uma base boa. Nunca foi mexido na placa, isso quer dizer que você não vai encontrar trilha rompida, pelota de solda, sei lá, adaptações, né? E aí quando você faz o recap, você faz numa peça boa, né? Ao contrário de pegar um que já foi feito milhões de intervenção, não se sabe como, aí tem que ficar fazendo emendar trilha, esse tipo de coisa. Bom, só esses entendem, né? Então aqui o fono, né, igual, muda os capacitores, ó. Ó a diferença aqui, ó. Que capacitor axial, né?
E aqui os capacitores já são mais recentes, ó, os capacitores, né? E você viu que é coerente com o aparelho. Você viu que o fundo desse daqui é um fundo que dizia lá que era mais antigo. Esse aqui a gente sabe que é mais moderno, esse aqui é um pouco mais recente, porque você viu aquele selo da Amazônia. E os capacitores são mais recentes, né? Então é condizente aí com o geral do equipamento, procedência do equipamento. Aqui igual. Ah, aqui tem uma adaptação, ó. Foi tirado os soquetes de lâmpada e foi soldado as lâmpadas direto. Na hora que eu pus esse equipamento à venda, eu comentei isso. A pessoa que compra esse equipamento, que comprou ou que tem interesse em comprar se ele ainda estiver ativo, como eu já disse, está sabendo sobre esse detalhe, correto? E aqui tem as tampinhas, aqui tem... É basicamente igual, só diferenças mesmo da própria construção, né? Porque como eu disse, nessa época... o acesso aos componentes e tudo mais era mais difícil, né? Então tudo que você está vendo aqui, esse tipo de equipamento aqui, acho que quase 100% do que você está vendo nesse equipamento era feito no Brasil. Hoje em dia, além de nunca ser nada feito no Brasil, ainda se importa componente para poder montar alguma coisa aqui. Então se veja como nessa época a gente fabricava tudo. Eu acho que a única coisa que não era fabricada no Brasil, vamos ver isso aqui agora, ó, é o atenuador aqui, ó. Desse, ó, made in Japan, né? Ó, o atenuador era importado, certo? Mas se você pegar VU, placa, componente, potenciômetros, chaves, era basicamente tudo fabricado, capacitor, né? Que hoje a gente não encontra, é difícil. Então era tudo fabricado aqui, né? Pra você ver a diferença aí. Bom, internamente são dois equipamentos originais com algumas diferenças na construção, como disse aqui. Essa aqui é mais comum do que isso aqui de encontrar. Então é isso, vou encerrar aqui com a frente de um e a traseira do outro. Então você tem aqui a frente do CM5000 e a traseira do CM5000. Encerrar aqui, esse equipamento eu coloquei ele à venda, saiu da minha coleção, né? Tive que disponibilizar ele, e esse aqui ficou para poder casar com aquele lá, ó. Tá? Então é isso. Você viu aqui o cúpula do trovão entre os pré-amplificadores da Polivox CM5000 na versão grafite. Dois vintages entram, um vintage sai, esse foi embora, ok? Você viu todos os detalhes, como eu disse, repetindo, é importante para você que quer adquirir um equipamento desse, ir lá analisar se o botão é original, se o fio é original, se está tudo original, se tem procedência, se não tem, ok? Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para contribuir com o canal e deixe no comentário o que você achou do vídeo. Ah, você esqueceu de falar isso, esqueceu de ver isso, eu vi alguma coisa que está diferente, que não está? Deixa aí no comentário. Eu conheço alguma coisa, eu tive experiência com esse tipo de equipamento, eu conheço algum detalhe, ou eu conheço o detalhe da fábrica da Polivox, isso é interessante saber, deixa aqui no comentário para a gente poder também ficar conhecendo essas histórias aí. É isso aí, cúpula do trovão, CM5000, linha G com sujeira, porque esse fica e esse vai. É isso aí, valeu.